porta-voz falou que Itamaraty já prepara a consulta dos Estados Unidos. Isso confere? Como está esse documento? Como está essa elaboração? Sim, nós estamos preparando, enfim, né, o presidente, assim que ele tomar a decisão final de realmente indicar, se for o caso, né, o deputado Eduardo Bolsonaro, está tudo pronto para a gente fazer o pedido aos Estados Unidos. E quando isso deve ser encaminhado? Depende só do presidente da palavra realmente no momento de encaminhar. Como o senhor avalia essa indicação, ministro? Tem o apoio do senhor? Sim, eu acho que seria um excelente nome, se for realmente a decisão do presidente, será um excelente nome para a embaixada em Washington. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro tem todas as condições de ajudar a construir uma parceria efetiva com os Estados Unidos, que é uma das nossas prioridades, né? Consolidar isso que a gente já está construindo, com todo o acesso que ele teria ao governo americano, com toda a habilidade negociadora, a capacidade política, seria um nome muito bom. E tem a questão... Você quer fazer uma pergunta sobre isso? Não, e essa indicação do Eduardo Bolsonaro como embaixador lhe daria mais espaço para atuação no Ministério, na política externa brasileira? Eu acho que tudo que ajude a consolidar as linhas principais da nossa atuação, evidentemente, é ótimo para aquilo que a gente está tentando fazer na política externa. E uma dessas linhas é realmente a aproximação com os Estados Unidos, a criação de uma parceria efetiva, como eu dizia, tanto na parte econômica, quanto defesa, segurança e tantas outras coisas. Então, ter um embaixador em Washington que seja capaz de ajudar a consolidar isso seria excelente para toda a política que a gente está tentando fazer. Se eu entendi direito, vocês estão preparando um pedido de agremã pelas dúvidas caso o presidente decida que é o filho mesmo que será embaixador, é isso? O agremã é um pedido formal que tem que ser feito sempre ao governo ao qual você manda um embaixador. Enfim, então tá tudo pronto, é só se o presidente realmente tomar essa decisão final, aí tem que só passar por essa formalidade. Não existe um plano B? Não existe um plano B para essa indicação? Não, enfim, existe, se o presidente resolver que é outro nome, então será outro nome. Tem mas outro nome, você no momento, enfim, tendo que o presidente tem realmente essa ideia, como eu disse, acho que é seria um excelente nome. Então, no momento não estamos trabalhando com outro nome. Não. Mas não pegou mal, ministro? Assim, de forma geral, repercussão geral, não só, não digo assim entre a imprensa, só entre os próprios apoiadores do presidente, não acabou gerando uma polêmica desnecessária? Olha, eu acho que não, enfim, nós estamos num momento, claro que, como as pessoas prestam muita atenção em tudo que é política externa, assim como outras áreas do governo, tudo incita muita discussão, que é ótimo, porque é uma sociedade democrática e as pessoas têm opiniões sempre sobre diferentes coisas. No caso de política externa, eu pessoalmente acho isso excelente. E eu acho que pessoas que nos apoiam as coisas que a gente está tentando fazer em política externa, estão vendo que, se realmente for essa a decisão do presidente, terá vantagens muito grandes para essa criação da parceria com os Estados Unidos. E o motivo disso seria porque ele tem uma proximidade ao presidente Trump e à família, é isso? Esse é um dos motivos principais, acesso, a diplomacia, um embaixador precisa muito de acesso às lideranças do país onde ele trabalha e o Eduardo certamente teria isso. Vocês não trabalham então com uma eventual recusa, com a possibilidade do governo americano recusar a indicação? Não acredito que fosse o caso, porque eu acho que já foram dados todos os sinais de que seria uma ideia bem-vinda. Sinal, então, na Casa Branca de que... Não necessariamente como embaixador, mas assim, todos os sinais de Trump em favor da pessoa, do Eduardo, então acho que não esperaria nenhum problema com isso aí. Contrário, também recíproco, eu diria contrário, do envio do filho do presidente Trump para cá, a Casa Branca chegou a sinalizar isso? Isso é uma especulação que eu vi na imprensa. A mim, pessoalmente, não chegou oficialmente algo nesse sentido. Eu acho que seria algo também interessante, realmente, se isso se materializasse, mas no momento até agora também não houve oficialização disso. Sobre a Venezuela, as negociações intermediadas pela Noruega estão avançando. É provável que tenha mais 4 semanas de negociações e tudo mais. O Grupo de Lima ficou no segundo plano em relação a isso. O Mercosul vai fazer alguma declaração sobre a Venezuela ou isso agora está na mão mais dos noruegueses, já que desse lado parece que a coisa está caminhando um pouco? Olha, não, o Grupo de Lima de forma nenhuma em segundo plano.
a presença, a ação do Grupo de Lima. Desculpa. Pode dar as costas para mim. Não, a ação do Grupo de Lima é fundamental para reforçar a posição negociadora do que a gente considera o governo legítimo, né, do Juan Guaidó, nessas tratativas aí, né? Então, é justamente o momento do Grupo de Lima continuar trabalhando. Teremos a reunião semana que vem em Buenos Aires. Queremos redobrar o esforço do Grupo de Lima. O Brasil proporá isso em favor do lado do Guaidó nessas tratativas aí. Se elas resultarem na saída do Maduro e na convocação de eleições, excelente. Pode ter, por parte do Mercosul, ministro, uma declaração formal, porque houve reconhecimento pelo Grupo de Lima, mas o Mercosul de forma conjunta não, relacionada a Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Pode sair isso por parte do Mercosul? O Uruguai tem resistência, outros países têm resistência. Amanhã tem alguma sinalização nesse sentido? Sim, nós estamos aí trabalhando num texto que não necessariamente só dos países do Mercosul, porque tem os países associados que estão aqui, talvez alguns deles até pudessem aderir. É um texto em que a gente quer reiterar as preocupações que a gente tem com a Venezuela, né? Mas nada de apoio formal ou uma coisa conjunta? Não, eu acho que os países, né, que estão aqui, que já apoiam o Guaidó, continuam apoiando, entendo, e nós certamente, claro. E os países que ainda não apoiam, acho que também continuarão não apoiando nesse momento. A gente tem a expectativa que eles também apoiassem, né? Mas é possível que saia algum texto aqui com uma reiteração por parte, né, dos países que apoiam sobre nosso entendimento de como é nocivo o regime que está lá instalado e como é urgente que ele seja desinstalado. Agora, né? ministro, na prática em que isso muda? Quer dizer, já se falou várias vezes em vários fóruns, está todo mundo preocupado, a crise, a democracia, etc. E na prática o Maduro continua lá, o Guaidó está como... Há 6 meses já. Olha, eu acho que o que está se percebendo é que é um processo irreversível, né? Por mais que Maduro queira continuar no poder, queira ganhar mais tempo, mais uma semana, mais um mês, a posição do Grupo de Lima não vai mudar, a posição do Brasil certamente não vai mudar. Nós não vamos normalizar relações com aquele regime, né? E eu acho que isso é a mensagem principal do Grupo de Lima, quer dizer, não tem hipótese de uma Venezuela normal aqui dentro da região com a continuação do regime ditatorial que está instalado lá, né? Eu acho que isso não é o que muda, é o que cada vez mais se afirma, né? E é algo que vai se tornando uma peça central de qualquer engenharia aí que possa ser montada aqui na região. E como eu digo, acho que isso está reforçando, porque se hoje você tem, né, um governo interino, no caso do Guaidó, negociando lá com o regime para ver se o regime sai e convoca eleições, e se pode convocar eleições. Se isso existe, é porque em grande parte é porque há esse apoio, claro, em grande parte também por causa do Guaidó ele mesmo, da coragem, da determinação que ele tem, mas também por causa do apoio da comunidade internacional, especialmente do Grupo de Lima. Ministro, se, por exemplo, eventual futuro embaixador não tiver um bom desempenho em Washington, qual é a sua liberdade para poder trocar o filho do presidente? Olha, eu tenho certeza que teria um excelente desempenho, né? Então não é uma questão que acho que não se coloca, né? Enfim, o presidente é que designa, né? Ele não tem tanto conhecimento assim nesse cargo, então ele poderia ter um mau desempenho. Qual seria a sua liberdade para trocá-lo? Não acredito que tivesse mau desempenho, não. Então é uma questão que não se coloca. Ministro, a relação ao Mercosul, posicionamento do governo brasileiro, o que fez o governo brasileiro mudar? Porque no início havia discussão bilateral, a flexibilização inclusive do bloco, né, para que pudesse haver essas negociações bilaterais, e agora parece que o foco está na negociação com o bloco, a União Europeia, a EFTA, Canadá, próprios Estados Unidos. O que fez o governo brasileiro mudar diante do Mercosul? Basicamente foi a percepção de que o Mercosul pode ser um bom instrumento para as coisas que a gente está querendo fazer. Fundamentalmente, né, para abertura econômica, para uma inserção competitiva aí na economia mundial e também para a promoção da democracia, porque o Mercosul também tem esse lado, né? Então nós percebemos que o Mercosul era um instrumento que era usado para outras coisas, né? Foi usado para isolar a região do resto do mundo, foi usado em certo momento para apoiar, né, um governo totalitário lá na Venezuela, né? E então o problema não era o Mercosul, era o uso que era feito do Mercosul, né? Então nós nos demos conta disso, de que
podia e pode, acho que está se mostrando isso, ser um instrumento muito útil. O acordo com a União Europeia mostra claramente isso, né? Que acho que manejado da maneira que a gente acha que ele deve ser manejado, ele pode trazer excelentes resultados. O acordo com a União Europeia que fez essa mudança de percepção, ou isso já vinha sendo avaliado? Porque no começo do governo Bolsonaro, houve a questão até dos passaportes, tirar o Mercosul das capas do passaporte. Isso volta? Isso volta? Não, sim, não. Então, na verdade, quer dizer, não é essa percepção que resulta do acordo com a União Europeia. Acho que o fato de a gente ter conseguido fechar o acordo com a União Europeia que resulta dessa mudança de percepção e da aceleração, na verdade, que a gente deu ao Mercosul em todas as vertentes, inclusive nessa vertente da negociação externa, porque a gente percebeu, olha, isso aqui pode ser um bom instrumento, né? Então, o acordo com a União Europeia, digamos, é o primeiro fruto dessa nova percepção, dessa nova engenharia aí do Mercosul, né? A questão do passaporte, o passaporte continua obedecendo as normas do Mercosul, né? Tinha lá, inclusive tem a palavra lá, Mercosul. A questão simplesmente que os outros países do Mercosul tinham a palavra Mercosul e o brasão dos seus países, o passaporte. O Brasil, por algum motivo, resolveram tirar o brasão da República e colocar um símbolo que nem é bem o símbolo do Mercosul, né? Não é exatamente aquele símbolo que está nas bandeiras do Mercosul. Então, é algo que estava, inclusive, que extrapolava da própria ideia anterior do passaporte Mercosul, digamos assim, né? Então, o que nós fizemos foi simplesmente colocar o que todo mundo queria, que era o brasão da República, assim como os outros 3 países já tinham os seus brasões e continuavam tendo seus brasões no passaporte. Então, isso não é um símbolo assim de não querer Mercosul, nós simplesmente estamos, na verdade, no caso... Mas vai estar escrito. Mas vai estar escrito Mercosul sim. com brasão. Exato. E a placa do Mercosul, porque também tem uma polêmica. Sim, exato. Mas também não era por causa do Mercosul, era por causa, acho que uma das razões era a percepção de que era do custo, né? Que derivava também, acho que como até o ministro Tarcísio explicou outro dia, né? De determinados elementos da placa, que eram o design dos elementos, tinha sido uma coisa muito cara, isso encarecia a placa, né? Mas não era nada contra o Mercosul e nem contra a ideia de ter uma placa Mercosul, que tem suas vantagens, né, em termos técnicos aí, pelo que eu entendo, de rastreabilidade, de segurança, né? Então, não era nada contra a ideia de Mercosul. E como é que deve ser a presidência do Brasil pro tempore no Mercosul? Ótimo. A gente quer enfocar basicamente 3 coisas. A continuação das negociações externas, né? Temos aí esse grupo de negociações importantes que estão em andamento, queremos idealmente fechar, ou se não avançar bastante nas negociações que estão em andamento, eventualmente abrir novas, quer dizer, ter uma vertente de negociação externa muito, muito forte. Queremos continuar também com o trabalho que começou agora na presidência argentina, de racionalização da estrutura institucional, né? Todo mundo acho que concorda que o Mercosul tem fóruns demais, fóruns que às vezes não se reúnem há muito tempo, quando se reúnem não produzem resultados, então continuar aí um trabalho de, inclusive, redução de custos do bloco e uma estrutura mais enxuta do Mercosul. E também um trabalho em andamento, a reestruturação da tarifa externa comum, para uma estrutura mais competitiva também, mais aberta um pouco da tarifa externa comum. O esquema mais ou menos já está armado, agora preciso ver exatamente o conteúdo que isso vai ter. Então eu diria essas 3 coisas e outros elementos aí digamos, de facilitação eu já estou na televisão ali. Outros elementos aí de facilitação de negócios dentro do bloco. Ministro, sobre essa parte da redução das comissões, que muitas havia uma quantidade até que se superpunham, né? Essa ideia de fazer o Mercosul mais fitness, digamos, isso seria já na presença pro tempo brasileira ou seria uma espécie de várias etapas até encolher o... Eu acho que esse é um trabalho em andamento. Agora na presidência argentina já estão sendo cortados alguns fóruns, já que não faziam sentido. Nós vamos continuar com isso, não sei se vamos acabar isso na nossa presidência, talvez não, talvez seja um processo que continue, mas queremos dar muita ênfase a isso porque é uma estrutura que já não reflete o momento, ela é realmente muito inchada, mobiliza muita gente para pouco resultado. Então, né, o Mercosul Fitness eu gostei. Né? E durante a presidência do Brasil, é possível fechar algum acordo? Acho que sim. Acho que sim. O que todo mundo vislumbra como mais próximo é com a EFTA, né? A área de livre comércio europeia, que é a Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, né? Isso acho que é bastante factível fazer, proximamente, claro, depende da posição do
do outro bloco também. E aí, idealmente, talvez tentar fechar mais um, né? É bom ser ambicioso, assim, né? Tentar fechar mais um nesse semestre e deixar tudo bem preparado para os outros, né? Está se negociando também uma forma de, por exemplo, implementar, cada país poder implementar primeiro o acordo Sim, nós estamos falando sobre isso, né? Acho que a Argentina vai fazer o anúncio aí da decisão, mas basicamente nessa ideia de que quando cada país do Mercosul terminar seu processo de ratificação, o acordo possa entrar em vigor para esse país. Ministro, Israel e sobretudo os Estados Unidos, dois parceiros importantes no momento do Brasil, pediram à Argentina, e a Argentina vai atender, e declarar o Hezbollah como grupo terrorista. A indicação de que o Mike Pompeo fez o mesmo pedido ao Brasil, ou vai fazer, e agora na semana vem aqui para a Argentina reforçar isso. O Brasil recebeu esse pedido, o Brasil, qual seria a postura do Brasil? Nós temos agora, depois de amanhã, essa reunião aqui sobre o combate ao terrorismo, um tema que nós estamos totalmente empenhados. Esse é um dos aspectos que vai ser discutido, né? Tem propostas diferentes aí que estão sobre a mesa, sobre exatamente o texto, não necessariamente só sobre o Hezbollah, tem propostas diferentes aí de texto para uma eventual declaração aí dessa conferência. Então nós vamos ver como fazer isso aí. O Brasil poderia atender esse pedido? Estamos considerando, enfim, não foi feito diretamente a nós, tem uma proposta que está sobre a mesa, nós estamos examinando, inclusive não depende só do Itamaraty, né, depende de todo o governo brasileiro, de várias áreas do governo, nós já estivemos discutindo isso aí. E Mike Pompeo também trataria da vinda do presidente Donald Trump e que talvez fosse para a Argentina. O senhor tem indicação sobre isso? A reunião de países sul-americanos com Donald Trump seria aqui? Há uma indicação sobre isso? Não, isso ainda não temos isso bem definido assim. Seria ótimo, né, se o presidente Trump viesse aos nossos países aí, enfim, há né, convites para isso e tal, já feitos, né? O presidente Bolsonaro já indicou que seria uma boa ideia, mas isso ainda não está definido em termos de datas ou países onde seria, né? Eu acho que o importante é que há um interesse muito grande, no caso de Brasil e Argentina, por essa aproximação, evidentemente, com os Estados Unidos. Acho que essa visita, se ela se materializasse, ajudaria a consolidar isso aí. Ministro, aqui na Argentina se comenta que o Brasil seria quem estivesse colocando entraves para a entrada da Bolívia no Mercosul. Qual é a posição do Brasil para o ingresso da Bolívia no Mercosul? Certo. Na verdade, se eu não estou enganado, a entrada da Bolívia depende ainda da aprovação no Congresso brasileiro, né, e depois da ratificação do protocolo de adesão pelo Brasil. Sim. Diferente, enquanto que nos outros países já foi aprovado nos seus congressos, né? Então, não é que dependa do Brasil como um posicionamento político, depende porque ainda não há esse processo de ratificação concluído. Mas né? O Brasil, como o Executivo, trabalha junto com o Legislativo para acelerar esse processo do Congresso ou não? Não, o importante assim, avaliar se a Bolívia está pronta realmente a integrar o bloco, tanto em termos comerciais quanto em termos do compromisso democrático, né? Então isso é que é o fundamental para qualquer novo membro, não só a Bolívia, né, que se interesse pelo Mercosul, né? Então nós acompanhamos isso no Congresso, como vários outros acordos aí de interesse nosso de relações exteriores que estão no Congresso, né? Acho que é importante que o Mercosul está mostrando que ele tem uma vocação realmente de se expandir, ele está gerando cada vez mais interesse dos países que ainda não são membros, né? Isso é fundamental, e para quaisquer desses países é fundamental isso, né? Está pronto para realmente aderir a todos os instrumentos do Mercosul. E está pronto? Não sei, isso é uma avaliação aí que tem que ser feita. Tá bom? Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado.